Bom dia, pessoal. Bom dia aos participantes aí do PAPMEN de todo o Brasil. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E eu vou falar hoje a respeito de probabilidade. Que é um tópico cada vez mais fundamental na matemática atual. Ela é a base de muitas das ferramentas que movimentam o nosso dia a dia e fazer com que os alunos adquiram no ensino básico um entendimento dos conceitos de probabilidade é algo que deveria ter mais atenção do que, na verdade, tem, mesmo com todos esses anos que esse tópico tem estado já no currículo, nas indicações curriculares, em avaliações, no Enem, nas Olimpíadas. E ainda hoje, em muitos casos, o ensino de probabilidade é visto meio como um apêndice de análise combinatória. Você aprende a resolver problemas de análise combinatória e, no final, você resolve uns problemas onde, no lugar de resolver um problema de análise combinatória, você resolve dois. Um problema para calcular o número de casos favoráveis, outro o número de casos possíveis, e aí chega uma probabilidade, que é essa razão, muitas vezes sem analisar o resultado, sem discutir para que isso serve. E o que a gente vai fazer hoje é tentar chamar a atenção de que quando a gente calcula probabilidade como essa razão, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, a gente tem que tomar certos cuidados e nos assegurarmos, tá, de que esse cálculo faz sentido. Então, basicamente, a probabilidade que é ensinada no ensino básico é a probabilidade em que o espaço amostral, tá, porque vou representar por ômega, que é a lista dos possíveis resultados para um experimento aleatório, um parênteses, o experimento aleatório é um experimento que a gente não consegue controlar o resultado, ainda que a gente tente repeti-lo exatamente da mesma maneira. Então, quando você lança um dado, você pode dizer, puxa, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no lançamento anterior, mas no lançamento anterior eu tive 2, agora eu tenho 5. Tá? Isso é porque o que vai sair como resultado desse lançamento é afetado aí por mínimas variações na maneira como você lança o dado, na superfície que ele atinge. Então, modelá-lo, tentar modelá-lo como um experimento determinístico, isto é, que você possa prever o que vai acontecer quando você o repete, não é prático, não é razoável, e a gente, nesse tipo de situação, usa um modelo probabilístico. Então, na probabilidade do ensino básico, tá, a situação que é estudada é a situação em que o espaço amostral, a lista das possibilidades, é finita. Tá? Então, nesse tipo de situação, a gente pode definir a probabilidade de um evento, tá? Isto é, de um subconjunto de resultados possíveis, da seguinte maneira. Para cada um desses resultados, eu associo uma probabilidade. Tá? Um número, que é um número não negativo, entre 0 e 1, e com a propriedade de que todos esses valores somem 1. E dessa maneira, a probabilidade de um evento A vai ser a soma das probabilidades que eu vou atribuir a cada um desses resultados possíveis. Isto é, isso aqui vai ser
a soma dos PI para cada resultado WI que pertença a A. Tá? Mas a questão é, mas como é que eu faço para atribuir esses números? Então, um modelo probabilístico é útil quando ele nos informa alguma coisa a respeito daquele fenômeno que a gente está estudando. Tá? Em particular, uma interpretação que é útil na maior parte das situações, quando a gente trabalha com probabilidade, é imaginar que esses valores devem refletir a frequência a longo prazo na realização desse experimento. Tá? Ou seja, se eu realizar esse experimento aleatório um grande número de vezes, tá, esse modelo vai ser útil quando esse valor de P1 representar qual é a fração das vezes ao realizar esse experimento que esse resultado acontece, e assim por diante. E a questão é, como é que a gente determina esses valores? Então, na maior parte das situações, das aplicações, determinar esses valores requer realizar experimentos. Requer você obter uma amostra de resultados e, a partir daí, estimar esses valores. Quem faz isso, tá, é a prima da teoria da probabilidade, que é a estatística. Tá? Então, a estatística é a parte da matemática que se ocupa entre outras coisas, de estimar, tá, esses valores. Só que, em determinadas situações, a gente consegue justificar a adoção de valores para probabilidade que não dependem da estatística. Raras situações. Raras, mas que são basicamente a totalidade das situações que a gente vê no ensino básico. São raras, que eu estou falando, em relação ao uso de probabilidade nas ciências em geral. Mas no ensino básico é basicamente a totalidade. Então, qual é essa forma? Ora, quando esse experimento aleatório, tá, ele é realizado de tal forma que você não tenha nenhuma razão para supor que um desses resultados ocorra com frequência diferente dos demais, tá? Então, é razoável que a gente adote todos esses valores como sendo iguais. Tá? Então, esses modelos são o que a gente chama de modelos equiprováveis. Então, nos modelos equiprováveis, todos esses valores, P1, P2, Pn, são iguais, tá? E, obviamente, sendo iguais e somando 1, cada um deles tem que valer 1 sobre n. Tá? Aí, nessa situação, P de A, aplicando aqui essa fórmula, ele vai ser essa parcela 1 sobre n somada tantas vezes quanto são os elementos de A. Então, isso aqui vai ser igual ao número de elementos de A multiplicado por 1 sobre n, que é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral, e isso que é a fórmula de número de casos favoráveis, então, favoráveis à ocorrência do evento A. Tá? Esse é o jargão que a gente utiliza para se referir a n de A. Tá? E, no denominador, o número de casos possíveis, que é o número de elementos do conjunto amostral. Tá? Agora, para você utilizar essa fórmula, é preciso que a gente tenha uma situação na qual a gente possa defender de maneira lógica que essa probabilidade atribuída a cada um desses resultados, tá, deva ser a mesma. Tá? Então, para fazer isso, a gente só pode adotar um modelo como esse, tá, quando a gente tem algum tipo de simetria perfeita dos objetos que a gente utiliza,
tá, para construir esse experimento aleatório. Então, de modo geral, modelos equiprováveis aparecem quando você utiliza algum dispositivo que foi construído para gerar modelos equiprováveis. Então, por exemplo, quando você lança um dado, tá? Então um dado é um objeto construído para gerar resultados equiprováveis. Ele é feito na forma de um poliedro regular, ele tem simetria perfeita, então todas as faces são indistinguíveis entre si, e, portanto, não há nenhuma razão, e supondo naturalmente que seja feito de um material homogêneo, etc., não há nenhuma razão para você achar que um resultado vai sair com frequência diferente dos demais. Tá? Quando você retira uma bola em uma urna, como no sorteio, por exemplo, da Mega Sena, então, supondo que as bolas sejam novamente todas idênticas, feitas do mesmo material, do mesmo tamanho, etc., não há nenhuma razão para você supor que uma bola vá sair com frequência diferente das demais. Tá? E aí você tem razão para acreditar de que em cada sorteio, cada um dos resultados tem a mesma probabilidade que os demais. Quando você sorteia uma carta no maço de cartas de baralho, a mesma coisa. Tá? As cartas são construídas com o mesmo material, em geral, quando você joga, tem o lado de trás, o verso idêntico, de tal maneira que você não possa selecionar pelo verso. E tem alguns objetos, tá, que são acidentais. Tá? Então, um objeto acidental, que não é construído para isso, tá, é moeda. Então, moedas não são fabricadas para a gente jogar cara e coroa. Tá? Moedas são construídas, obviamente, como um instrumento monetário, mas a gente pega a carona no fato de moedas serem cilindros quase perfeitos, porque não são perfeitos, né? As indentações são diferentes um pouquinho, então se você fizer um grande número de lançamentos, pode ser que dê alguma diferença, mas para todos os efeitos práticos é razoável a gente modelar que cada uma das duas faces tem a mesma chance de ocorrer. E um outro exemplo que frequentemente aparece nos exemplos é o sexo ou gênero no nascimento. Tá? Mas você tem duas possibilidades, masculino e feminino, mas isso aqui é uma aproximação. Tá? Isso aqui é mais ou menos certo. Tá? É assim, porque, na verdade, se a gente for... então, não há assim, uma razão forte para achar que os cromossomos vão se combinar sempre na mesma frequência. Isso tem que ser verificado experimentalmente. Experimentalmente é quase a mesma coisa. Mas, na verdade, pelo menos entre os humanos, nascem mais meninos do que meninas. Então, não é exatamente 50%. Em compensação, morrem também mais meninos do que meninas, então acaba ficando aproximado. Né? Porque, frequentemente, a gente vê problemas em que a gente usa a probabilidade equiprovável para lidar com nascimentos, tá? E isso é uma aproximação. Mas a gente está fazendo modelagem. Tá? Então, aproximações são razoáveis quando você está construindo um modelo matemático para isso. Mas o meu ponto aqui, tá, é que tudo isso aqui faz sentido desde que você tenha alguma forma de defesa para argumentar que, numa certa situação, todas as possibilidades ocorram com a mesma chance. Isso não é gratuito, tá? Não é automático, não é só uma questão de eu faço uma lista dos resultados e aí posso sair calculando probabilidade dessa maneira. Então, o que a gente vai ver nos diversos exemplos aí da aula de hoje são diversas situações em que, em algumas situações, acontece, tá, de não ficar, das pessoas verem modelos equiprováveis onde não há modelos equiprováveis, isso acontece, mas também acontece o contrário, tá? Das pessoas deixarem de ver modelos equiprováveis
onde eles estão presentes. Então, nos exercícios de hoje, inclusive, vocês vão ver que a gente... eu falei que, normalmente, probabilidade é uma desculpa para fazer 2 problemas chatinhos de análise combinatória. Não vai ser o caso aqui, tá? Muitas das situações, a gente não vai ter conta nenhuma, ou quase nenhuma, para fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer em cada uma dessas situações, tá? Então, são 8 situações aqui que eu preparei, então vou mostrar o enunciado, e aí o meu convite para vocês que estão vendo a aula gravada, tá? É que, para cada enunciado, dê uma pausa, para um pouquinho para pensar, tá? Antes de ver, tenta resolver, tá? Antes de ver a discussão que a gente vai ter a seguir. Tá? Então, eu vou apagar essa porção do quadro aqui por enquanto, e aí, enquanto isso, vocês podem começar a ver o primeiro problema. Então, esse primeiro problema, tá, ele é inspirado por uma situação que aconteceu comigo num trabalho de crítica de livros didáticos. Tá? Esse é um trabalho que a gente faz com uma certa frequência, e era um livro didático para o ensino fundamental, e hoje em dia as orientações curriculares elas pedem acertadamente que o conceito de probabilidade seja feito desde o ensino fundamental, e aí apareceu uma situação que era análoga a essa situação aqui de cima. Tá? A gente tem João e mais 4 amigos disputando uma corrida, e o problema perguntava qual é a probabilidade de que João fosse o vencedor dessa corrida. Tá? E aí essa questão estava no livro, obviamente, com a proposta de que o aluno respondesse 1/5. Então, se são 5 pessoas, 5 possibilidades, então a probabilidade de João ganhar vai ser igual a 1/5. Tá? Então, eu, na crítica que eu fiz, disse, não, essa não é uma situação adequada, tá? E é um exercício prejudicial à construção da noção de probabilidade. Tá? Quem vê esse exercício justamente pensa que essa história de números de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis pode ser automaticamente aplicada sem parar para pensar se os resultados são equiprováveis. A gente vê isso aí em outras situações. O Flamengo vai jogar contra o Madureira no Campeonato Carioca, então pode sair vitória do Flamengo, vitória do Madureira, empate, cada possibilidade tem 1/3 de chance de ocorrer. É assim. A gente até pode construir modelos probabilísticos razoáveis para essas situações, olhando o retrospecto, tá? Mas, a priori, não tem como dizer que os 4 amigos, mais João, todos têm a mesma chance de ganhar essa corrida sem conhecer nada sobre as habilidades atléticas desses garotos. Tá? Aí o que eu sugeri foi, para manter um problema que pudesse realmente ser feito dessa maneira, a segunda versão. Então, na segunda versão, a gente continua com 5 amigos disputando uma corrida, tá? E aí, antes da corrida, a gente sorteia camisas com números de 1 a 5. Tá? E aí a pergunta agora, qual é a probabilidade que a pessoa usando a camisa de número 2 seja o vencedor? Tá? Aqui a resposta é 1/5. Tá? Porque o que é probabilístico aqui não é o resultado da corrida. Tá? Qualquer que tenha sido o vencedor da corrida, qualquer uma das pessoas, a probabilidade de ele ter recebido a camisa de número 2 é 1/5, porque eu estou supondo que esse sorteio aí foi feito por algum mecanismo justo aí de sorteio. Tá? Então, essas duas situações não são equivalentes. Tá? A resposta da segunda situação é 1/5.
Mas a resposta da primeira situação não pode ser dada de maneira adequada somente com a informação que a gente tem. Tá? Então, tomem cuidado para não abusar com os alunos de situações em que você espera que seja respondida como número de possibilidades favoráveis sobre o número total, sem que haja, tá, uma razão clara pela qual essas possibilidades todas devam ter a mesma chance de ocorrer. Ok? Vamos, então, passar para a segunda situação. Então, a situação aqui, tá, é a seguinte. Tá? A gente quer saber qual é a probabilidade, tá, de que, ao se lançar 3 vezes uma moeda equilibrada, então, o que eu estou dizendo, essa moeda é uma moeda dessas em que a gente pode supor que ela é um cilindro perfeito, tá? E ela tem iguais chances de sair cara e coroa. Tá? Eu quero saber qual é a probabilidade de que saiam 2 caras e uma coroa, tá? Nesses 3 lançamentos. E aí, a solução que é apresentada foi essa aqui. Tá? O número de caras observadas em 3 lançamentos pode variar de 0, tá, até 3. Tá? Logo, há 4 possibilidades para o número de caras. Então, como a moeda é honesta, tá, essas 4 possibilidades têm a mesma chance de ocorrer. Tá? Logo, a probabilidade de que saiam exatamente 2 caras vai ser igual a 1/4. Eu normalmente, tá, eu faço essa situação em aula, tá, de uma maneira diferente do que eu estou fazendo aqui. Tá? Normalmente, quando eu faço isso em aula, faço muitas vezes, tá, eu dou... vamos começar com um exemplo simples. Tá? O exemplo simples é essa pergunta, e aí eu dou essa solução, tá? E durante pelo menos 1 ou 2 minutos, normalmente as pessoas não reclamam. Tá? E eu sempre falo, olha, é o perigo, tá? A responsabilidade que você tem, tá, de falar de maneira com autoridade sobre um tema, tá? Porque as pessoas tendem a aceitar essa autoridade. Tá? Então, isso, eu faço essa brincadeira normalmente nas minhas aulas. Pensei em fazer aqui, mas resolvi, não vou fazer, porque se eu faço isso, vai que alguém pega o vídeo ali de eu mostrando essa solução, tá, e publica, vejam que como o professor Paulo César respondeu, tá, a essa questão. Falei, não vou cair nessa, mas vocês podem experimentar nas aulas de vocês. Tá? Então, a resposta, aqui, da maneira como está, provavelmente, pela maneira como está sendo formulada, isso nos leva a achar, não deve estar correta, senão não teria perguntado. Tá? Mas muitas vezes, tá, nesse tipo de situação, ou com situações parecidas, as pessoas perguntam, mas peraí, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso adotar esse espaço amostral, tá, e dar, tá, essa solução? Aí uma resposta que eu costumo dar, peraí, não sou eu que tenho que explicar para você, até posso explicar, tá, mas não sou eu que tenho que explicar para você por que isso aí não vale como um exemplo de modelo equiprovável. É você que, ao propor um modelo equiprovável, tá, tem que justificar de alguma maneira, tá, por que essas possibilidades, tá, devam ter a mesma chance de ocorrer. E aí fica muito fácil aí que em geral as pessoas veem que isso aí não é razoável quando você aumenta o número de lançamentos. Tá? Então, suponhamos que eu lance a moeda 10 vezes. Tá?
Então, será que sair 10 caras tem a mesma probabilidade de, digamos, 6 caras e 4 coroas? E aí, a maior parte das pessoas diz, não, peraí, quando eu lanço a moeda 10 vezes, sair 10 caras é algo raro de acontecer. Tá? Sair um número equilibrado de caras e coroas é muito mais provável. Tá? Então, através do caso maior, fica fácil a gente ver que a sugestão, tá, de que esse espaço amostral com probabilidades 1/4 para cada uma dessas situações não é um modelo razoável para esse tipo de problema. E como obter um modelo razoável? Ora, o modelo razoável vem lá da moeda equilibrada. Tá? Então, quando eu lanço a moeda equilibrada, eu posso tirar cara, tá, ou coroa. Estou representando coroa por K, tá, cara por C. E aí, como a moeda é equilibrada, é razoável atribuir probabilidade 1/2 a cada uma dessas situações. Tá? Aí vou lançar a moeda novamente. Tá? E aí, novamente, eu posso ter cara e coroa. E a pergunta crucial é, o fato de eu ter tirado cara no primeiro resultado, de que maneira afeta, tá, a probabilidade de que eu tire cara a seguir? Tá? E a resposta óbvia, quando a gente para 10 segundos para pensar sobre isso, não afeta. Tá? Os experimentos de lançamento de moeda, cada um dessas realizações, não é afetado em nada pelo que aconteceu depois, pelo que aconteceu anteriormente. Então, qualquer modelo razoável para essa situação diz que esse resultado que acontece na segunda etapa, no segundo lançamento, não é afetado, tá, pelo que acontece na primeira. Isso não é tão claro assim para as pessoas. Tá? As pessoas tendem a achar de que, às vezes, tem uma certa compensação. Tá? Na verdade, tem gente que ganha dinheiro com isso, tá? Não no contexto do lançamento de moeda, mas no contexto, tá, por exemplo, da Mega Sena. Tá? Fazem estatísticas, vendem estratégias, tá, que levam em conta, por exemplo, o número de semanas que uma determinada dezena não aparece. Fala, a 17 não aparece há 50 semanas. Tá? Então, isso impõe que as outras bolinhas lá dos outros números, educadamente, vão, puxa, 17, você está na sua hora aqui, tá? Vai lá, pega uma chance, aparece. É absurdo. Tá? Na verdade, assim, logicamente, o que você faz com essa informação? Uma possibilidade é nada, tá? Que é talvez a coisa mais... Mas se você achar que essa informação realmente tem valor, tá? Se a 17 não sai, pode ser que a bolinha lá da 17 tenha algum defeito lá. Tá? Aí aposta contra ela, tá? Porque o fato dela não ter saído, se indicar alguma coisa, tá, é de que ela tem dificuldade para sair por algum problema mecânico, de construção. Tá? Mas é uma situação parecida. Tá? O que acontece em cada realização lá da retirada de uma bola de uma urna não afeta o que vai acontecer da próxima vez. Tá? Então, o que acontece é que, com 2 estágios, esses resultados possíveis, cara, coroa, tá? Etc., tá? Tem a mesma chance de ocorrer. Tá? E a mesma coisa acontece se eu levar isso a mais uma etapa. Tá? Então,
essa formulação aqui, tá, não serviu. Mas essa outra formulação, em que o espaço amostral é formado por todas as listas de resultados, tá, que ocorrem nos 3 lançamentos, cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara e coroa, 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 essa lista que está aqui conduz a um modelo equiprovável, no qual cada uma dessas probabilidades vai ser igual a 1 sobre n, são 8 resultados possíveis, então 1/8 para cada um. Tá? E aí a probabilidade do nosso evento, tá? A probabilidade de saírem exatamente 2 caras, ela pode ser obtida inspecionando aqui esse conjunto, tá? E vendo em quantos desses resultados eu tenho exatamente 2 caras. Isso acontece aqui, aqui e aqui. Portanto, essa probabilidade, tá, é igual a 3/8. Tá? É claro que com um pouco de experiência, tá, a gente devia ser capaz de resolver isso aqui de maneira mais rápida, tá, e mais geral, né? Porque se eu não lançar 3 moedas, tá, mas lançar essa moeda n vezes, tá, eu posso calcular qual é a probabilidade de k caras em n lançamentos, generalizando esse tipo de raciocínio. Tá? Em n lançamentos, o número de possibilidades é 2 elevado a n. Né? Cada resultado pode sair cara ou coroa, tá? Então eu tenho 2 elevado a n possibilidades. Agora, em quantos lançamentos, em quantos n lançamentos eu tenho k caras? Então, nos n possibilidades, eu tenho que escolher quais são as k posições em que as caras vão ocorrer. Tá? Uma vez que eu escolho essas posições, o resto tem que ser coroa. Então, o número de sequências, tá, que tem essa possibilidade é igual à combinação de n k k. Tá? Então, mas para chegar a isso, eu tenho que entender, tá, o que é equiprovável, tá, aqui nesse experimento. Ok? Muito bem. Vamos passar para a próxima situação. Então, essa próxima situação é só para reforçar, tá, o que a gente acabou de ver e para preparar o que vem na situação seguinte. Tá? Outra vez estou lançando 10 moedas. Tá? É mais provável que a sequência de resultados obtidos tenha sido esse resultado, tá, em que eu tenho 10 caras, ou esse resultado aqui, em que eu tenho 1, 2, 3, 5 caras, tá, e 5 coroas. Pensaram? Formaram aí a opinião de vocês? Então, é possível, tá, que alguns de vocês, até influenciado pelo que eu acabei de falar no exercício anterior, tenham decidido achar que essa sequência que está aqui, de 5 caras e 5 coroas, é mais provável. Você acabou de falar que é mais provável, tá, que eu tenha 5 caras e 5 coroas no lugar de 10 caras. Mas
essas duas sequências, tá, são exatamente, têm exatamente a mesma chance de ocorrer, tá, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 10. É mais fácil você obter 5 caras e 5 coroas, tá, do que 10 caras, porque só tem uma sequência que conduza a 10 caras, que é essa que eu estou colocando. Mas existem muitas, combinação de 10, 5 a 5, sequências, em que eu tenho 5 caras e 5 coroas. Tá? Mas, às vezes, a maneira como a gente fala induz ao erro. Tá? Porque, se você fala, é mais provável que essa sequência que tem 5 caras e 5 coroas seja mais provável que outra, aí, muitas vezes, as pessoas ouvem só, então você está me perguntando se é mais provável eu obter 5 caras e 5 coroas do que 10 caras. Ou seja, essa é a resposta certa, mas para outro problema, não o que foi perguntado aqui. Tá? Isso muitas vezes acontece. Tá? Então, espero que esteja todo mundo convencido, tá, de que essas duas sequências têm exatamente a mesma chance de ocorrer. Mas, repito, isso não é muito óbvio, tá, para a intuição de muita gente. Tá? Da mesma maneira, voltando lá à Mega Sena, que não está nos exemplos aqui de hoje, mas poderia estar, se você perguntar para uma pessoa o que é mais provável sair da Mega Sena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 17, 20, 33, 45, 52, 57. Vai ter gente que vai usar esse meu palpite aí e jogar na Mega Sena. Aí você fala, mas é claro que a segunda é mais provável. E aí um argumento, tá, é que essa primeira nunca saiu. É verdade. Provavelmente a segunda também não. Tá? Provavelmente a segunda também nunca saiu, mas como a primeira tem um padrão tão facilmente identificável, se tivesse saído, você saberia. A outra não, passaria batido. Tá? Professor Wagner tem uma observação. Usa microfone, Wagner. Uma situação também ligada a isso se você diz assim para uma pessoa, olha, aquele casal, ele pretende ter 4 filhos. Será mais provável que sejam 2 de um sexo e 2 do outro, ou 3 de um sexo e 1 do outro? A maioria das pessoas, né, pelo equilíbrio, dizem, não, é mais provável que sejam 2 e 2. Mas não é verdade. Ser 3 de um sexo e 1 de outro é mais provável do que um exemplo em que a intuição falha também redondamente. Porque nesse caso, nos 3 do sexo e um do outro, né, estão incluídos aí os 3 meninos e uma menina, e 3 meninas e um menino. Né? Então, isso aí faz com que a probabilidade agregada aí seja maior. Né? Muito bem. Deixa eu apagar aqui o quadro e vamos para o próximo problema. Eu tenho que passar para o próximo problema. Então, vamos lá. Eu tenho um dado, que o dado é perfeito, tá? Mas ele tem 4 faces verdes, 2 faces amarelas. Tá? Aí eu lanço esse dado 6 vezes. Tá? E quero saber qual dessas 5 sequências de resultados é a mais provável, dentre essas, qual é a mais provável de ocorrer. Eu brinco um pouco aí com as pessoas de que esse é um futuro problema da UBMEP,
mas eu brinco porque meus colegas aí do comitê de provas da UBF nunca aceitaram essa minha proposta de questão, e eu realmente gostaria de ver quais seriam as estatísticas aí dessa questão. Tá? Pensaram? Seria ótimo aqui a gente estar numa aula ao vivo para fazer uma enquete do número de pessoas que escolheriam cada uma dessas possibilidades. Tá? E tem a ver um pouco com aquela discussão que a gente estava fazendo. Tá? Então, quando você lança esse dado muitas vezes, tá? O mais provável, tá? É que o número de vezes que saia a face verde seja 2/3 aí do total, tá? E a face amarela 1/3 do total. Tá? Isso é verdade. Tá? Mas o que a gente está falando aqui é de sequências específicas de resultados. Tá? Em cada lançamento, tá? O mais provável é que saia uma face verde, porque tem mais verde do que amarela. Tá? E isso é independente do que aconteceu, tá, nos outros resultados. Então, dessas 5 sequências, a que é mais provável é a da alternativa E, todas as faces verdes. Tá? A gente pode calcular quais são essas probabilidades. A probabilidade aí da alternativa E, ela é igual a 2/3, tá? Que é a probabilidade da gente ter uma face verde, elevado a 6. Tá? Tenho certeza que muitos de vocês, ao resolver esse problema, optaram por uma das alternativas C ou D. Tá? Talvez tenham preferido a D, porque está misturado aí o amarelo com um verde, mas, na verdade, a probabilidade da alternativa C e a probabilidade da alternativa D são exatamente iguais. Tá? E ela vai ter um fator 2/3 para cada ocorrência da face verde, tá? Então são 4, e 1/3 para cada ocorrência da face amarela. Tá? Então, essa probabilidade é menor do que essa, porque tem mais fatores iguais a 2/3. Tá? Mas é uma situação análoga àquela da comparação das 2 sequências de resultados de moeda, mas aqui com probabilidades desiguais. Tá? Então, a resposta é a da alternativa E. Tá? Eu não estou dizendo... mas você está dizendo, então, que é mais fácil sair 6 resultados verdes do que 4 verdes e 2 amarelos? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que quando você compara sequências de resultados, a sequência individual de todas as faces verdes é a mais provável. Sair 4 verdes e 2 amarelas é mais provável do que sair 6 verdes, porque tem várias sequências com 4 verdes e 2 amarelas. Ok? Então, é meio parecido também com a situação que o Wagner falou, tá? Confundir a probabilidade do agregado com as probabilidades individuais. Ok? Vamos colocar aqui a próxima situação. Então, esse problema é um problema que, na verdade, eu propus para o Enem de 2005, na época que o Enem ainda não era o Enem estilo atual, com os grandes textos, eram
baseados em habilidades. Então, leiam aí o enunciado. Né? Você tem um conjunto de ex-alunos, tá? 23 ex-alunos, se encontraram numa reunião, várias delas tinham tido filhos, e aí tem aqui a estatística, 8 sem filhos, 7 com filho, 6 com 2, e 2 já tiveram 3 filhos, olha só, coragem. Aí resolveu que sortear um prêmio entre os filhos, tá, dessas ex-alunos. E a pergunta é qual é a probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único. Tá? Então, nesse problema, tá, esse é um problema de cálculo de probabilidade que não depende de resolver problemas de análise combinatória. Tá? Depende da gente identificar corretamente qual é o espaço amostral, tá? Quantos elementos tem esse espaço amostral, que vai ser equiprovável, porque a gente vai fazer um sorteio que se espera tenha sido justo sobre esse espaço amostral, tá? E aí calcular corretamente o número de situações favoráveis. Então, essa probabilidade, ela pode ser calculada como número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, desde que a gente identifique corretamente qual é o espaço amostral. Então, eram 23 alunos, tá? Mas este não é o espaço amostral. Porque o espaço amostral, o sorteio não é feito entre as alunas, é feito entre os filhos, tá, dessas ex-alunos. Tá? Então, para a gente identificar o tamanho do espaço amostral, a gente tem que calcular quantos são os filhos. Tá? E aí a gente tem que olhar o histograma. Tá? Então, com um filho, eu tenho 7 mulheres. Então, no total, elas têm 7 filhos. Né? Com 2 filhos, a gente tem 6 mulheres. Então, no total, elas têm 6 vezes 2 filhos. Com 3 filhos, tem 2 mulheres. Então, no total, elas têm 3 vezes 2 filhos. Então, esse denominador vai ser igual a 7 mais 18, vai ser igual a 25. Tá? E o numerador? Então, nesse caso, é até mais fácil o problema, porque pergunta qual é a probabilidade de ser um filho único. Então, o número de casos favoráveis, o número de filhos únicos, é igual ao número de mulheres com filhos únicos. Tá? Então, mulheres com filhos únicos são 7, de acordo com o enunciado. Então, esse numerador vai ser igual a 7, e aí a alternativa correta é a alternativa E. Tá? As outras alternativas, né, tem aí resposta para quem modela de maneira errada. Tá? Então, quem acha que o espaço amostral é o das mulheres, tem a resposta 7 sobre 23, tá? Na alternativa D. Tá? Gostaria de ver as estatísticas dessa questão aí, que eu não me lembro quais foram. Tá? As outras todas têm alguma explicação também. Tá? 1/3 e 1/4 tem 4 categorias, ou 3 com os filhos. Tá? 7, 15, não sei, não lembro. É um bom exercício de descobrirem por que essas alternativas, tá, estão aí. Tá? Eu acho que na época, quando fazia essas questões, você tinha que apresentar uma justificativa para os distratores. Então, tinha que ter uma historinha por trás de cada alternativa, que eu não me lembro mais quais eram de todas elas.
É um bom exercício fazer isso. Ok? Vamos ao próximo. Esse problema também é interessante. E isso é uma dúvida que já foi me trazida aí, por exemplo, por professores que participaram de outros cursos, tá? Numa situação como essa, tá? Qual é a maneira correta aí de abordar? Tá? Então, eu lanço 2 dados idênticos lançados ao mesmo tempo. Tá? Eu quero saber qual é a probabilidade da soma ser igual a 7. Tá? E aí são oferecidas 2 soluções. Na primeira solução, a gente considera que o primeiro dado pode dar o seu resultado de 6 modos, o segundo também. Tá? Portanto, são 36 possibilidades. Tá? E dessas, tem 6 que dão soma 7. Né? Porque como é que a gente pode ter soma 7? A gente pode ter 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2, 6 mais 1. Então, são 7 das 36 possibilidades, são 6 das 36 possibilidades, e a resposta é 1/6. Tá? Mas aí acontece o seguinte, não, como assim? Os dados são idênticos, você falou como é que o primeiro vai dar 6 e o segundo pode dar 6. Não tem primeiro e segundo, são idênticos. Uma coisa que já aconteceu comigo nesse problema é que o fato de dizer que 2 dados são idênticos, então as pessoas acham que 1 mais 6 é a mesma coisa que 6 mais 1, então não conta. Não, essa é a segunda solução. Tá? Na segunda solução, as possibilidades são 1 mais 6, 2 mais 5 e 3 mais 4. Então, são 3 possibilidades, porque, como os dados são idênticos, 1 mais 6 é a mesma coisa que 6 mais 1, então só tem 3 resultados. Mas aí, na hora de contar os casos possíveis, você só vai contar... Então, se fizer aqui um quadro aqui com os resultados, você só vai contar a parte de cima aqui da... Esses são os casos possíveis, porque o resultado 1, 2 é a mesma coisa que o 2, 1. Tá? Então, quando você conta isso aqui, são 21 possibilidades, e aí a probabilidade é igual a 3 sobre 21, que é 1/7. Então, uma solução leva a resposta 1/6, a outra leva a resposta 1/7, e o que está correto? Mas 2 dados idênticos podem ter cores diferentes. Pois é. Então, aí que está. Assim, os dados idênticos é uma casca de banana. Tá? E aí eu sempre me lembro aí do nosso saudoso amigo e mestre Morgado, que diz que há pessoas que atravessam a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da rua, que é esse tipo de situação. Tá? Então, os dados idênticos são um convite ao erro, tá? Mas que a gente tem que evitar cair nele. Tá? Então, o que eu digo muitas vezes, os dados são idênticos, põe uma marquinha num deles, aí não são mais idênticos. Tá? Vai alterar alguma coisa, tá? A probabilidade de sair esses resultados? Obviamente não. Tá? Então, a gente pode trabalhar com a situação mais simples, tá, dos dados serem distinguíveis, porque o fato deles serem idênticos, tá, não modifica em nada a situação física do problema, mas pode perturbar
o nosso raciocínio. Tá? Então, se eles forem idênticos, pinta de uma cor, tá? Alguma coisa para que a gente possa falar que os resultados são 36 e as somas possíveis são essas. Então, essa solução aqui de usar isso aqui como espaço amostral está errada. Não é que esteja errada, tá? Ela é inconveniente, porque esses 21 resultados não têm iguais chances de ocorrer. Tá? Os resultados que estão na diagonal, cada um deles, tem menos chance de ocorrer a metade do que os que estão fora da diagonal. Porque esses fora da diagonal podem sair de duas maneiras diferentes, esses aqui só podem sair de uma forma. Tá? Então, a solução correta, tá, é a primeira, e é importante a gente saber escapar dessa casca de banana. Tá? Tem um convite para escorregar nela. Tá? Então, vamos aprender, tá, a escapar da casca de banana e a ensinar nossos alunos a escapar dessa casca de banana também. Muito bem, vamos à próxima situação. Então, eu tenho aqui presente no auditório o Túlio, né, que foi meu aluno na graduação da FGV, que certamente se lembra desse problema, porque, na verdade, ele... Bom, primeiro é uma situação real, tá? Isso aconteceu comigo mesmo. Tá? Morava num prédio que tinha uma vaga, que era a vaga que todo mundo queria, que era independente, nunca dependia de manobrista e tudo. E aí se decidiu que, para evitar briga, ia haver um sorteio, tá, para ver quem é que podia ficar com essa vaga. Tá? Não me lembro, os números não eram esses aí, mas aí como é que foi feito o sorteio? As pessoas... resolveu-se que iam sortear todas as vagas, tá? Mas tinha uma em particular que as pessoas queriam. Então, colocou o número das vagas aí numa caixa, e aí cada pessoa retirava um desses papeizinhos para decidir qual era o número da vaga. Mas aí deu problema. Tá? Deu problema porque algumas pessoas falaram, não, mas eu não quero sortear primeiro, porque se eu sortear primeiro, a chance de eu pegar a vaga boa é muito pequena. Eu falei, não, mas eu não quero ser o último, porque se deixar para ficar o último, pode ser que ela já tenha sido sorteada antes. Tá? Então, quase que teve um sorteio para determinar a ordem de sorteio na reunião de condomínio. Tá? E aí, nas minhas aulas, esse problema, tá, que faz parte, inclusive, das respostas que os alunos dão nas provas. Assim, pelo princípio da reunião de condomínio, como eu chamo o resultado aí desse problema, tal. Então, devemos brigar para ser o primeiro ou para ser o último, tá, a sortear, tá, essa vaga? E a resposta é, não devemos brigar. Tá? Porque se você... aí nessa situação, tá, isso as pessoas normalmente reconhecem que é assim, tá? Mas o importante é ser capaz de utilizar esse princípio em outras situações, que são menos óbvias. Tá? Então, qual é o argumento? Por que tanto faz? Então, digamos, qual é a probabilidade, por exemplo, do 7 aparecer na terceira posição? Então, o que é o espaço amostral adequado, tá, para esse problema? Então, o espaço amostral, tá, o que sai do sorteio, tá, é uma permutação dos números de 1 a 10. Tá? Tira a primeira vaga, depois tira a outra. Tá? Então, o resultado aqui, o denominador, é o número de permutações dos números de 1 a 10. Tá? A gente pode calcular qual é, mas não precisa. Tá? Este é o espaço amostral, esse vai ser o número de elementos desse espaço amostral, que é um espaço amostral equiprovável, porque qualquer uma, tá, dessas permutações, tá, tem a mesma chance de ocorrer, porque no primeiro resultado
todos os números têm a mesma chance de ocorrer, o segundo retirado do primeiro tem a mesma chance de ocorrer e assim por diante. Qual é o número de casos favoráveis? É o número de permutações de 1 a 10 com o 3, com o 7 na terceira posição. Mas olha, quando você faz todas as permutações de 1 a 10, o 7 vai ocupar cada posição o mesmo número de vezes. Tá? Então, a resposta disso é 1/10. Tá? Isso vale para a terceira posição, vale para qualquer posição. Tá? Aí tem gente, não, mas espera aí, eu só consigo ver se eu fizer as contas aqui. Não, a gente pode fazer as contas. Tá? Que contas? As contas explícitas aqui é contar quantas são as permutações dos números de 1 a 10. 10 fatorial. Quantas permutações de 1 a 10 tem o 7 na terceira posição? Se o 7 está fixado na terceira posição, os outros números têm que ser permutados nas posições restantes e, obviamente, são 9 fatorial possibilidades. 9 fatorial dividido por 10 fatorial é 1/10. Então, tudo bem, mas tipicamente uma aula depois disso eu estou discutindo o seguinte problema. Você tem uma urna, tá? Então, urna com 6 bolas brancas e 4 pretas. E aí, a pergunta é qual é a probabilidade de que a primeira bola retirada seja branca. Então, só para não escrever tanta coisa, tá? Essas elas são idênticas e vão ser retiradas uma a uma sem reposição. E qual é a probabilidade de que a segunda bola seja branca? Então, para o primeiro problema, ninguém tem dificuldade nenhuma em dar a resposta. Tá? Então, a probabilidade da primeira bola ser branca vai ser igual a 6/10, tá? 3/5, 0,6. Para a segunda pergunta, qual é a probabilidade da segunda bola sorteada ser branca? Então, é como se eu realizasse o seguinte experimento. Retiro uma bola, não mostro para você, guardo no bolso. Tá? E aí retiro a segunda bola, essa eu vou mostrar. Qual é a probabilidade dela ser branca? Sempre na aula, tem alguém cuja resposta para esse problema é depende. Tá? São vários. Tá? Depende. Depende da primeira bola ter sido branca ou preta. Tá? Isso aí, na verdade, conduz a uma solução baseada em probabilidade condicional, tá? etc., que leva, tá? A essa resposta. Mas o princípio da reunião de condomínio nos permite dar direto a resposta de que essa probabilidade é 6/10. Tá? Tá? Então, por que isso? Então, cada bola branca, tá, tem probabilidade igual a 1/10. Tá? Então, da mesma maneira como no dado, tá? O fato das bolas serem indistinguíveis complica a nossa solução, tá? Complica, não a solução, complica o nosso raciocínio para o problema. Tá? Em problemas desse tipo, o que você tem que fazer é tornar as bolas distinguíveis. Então, eu vou pegar essas bolas brancas aqui e colocar um número, de 1 a 6. Pegar as bolas pretas, colocar números, de 7 a 10. Pronto, não mudou nada o problema, mas agora as bolas são todas distintas e idênticas. Tá? Então, essa resposta é igual a 6/10 porque a bola 1, por exemplo, tem probabilidade igual a 1/10 de sair aqui, a 2 também, a 6 também, logo a probabilidade agregada vai ser
1 décimo mais 1 décimo igual a 6 décimos. Pelo princípio da reunião de condomínio, a probabilidade que a bola 1 tem de sair da segunda vez é 1 décimo também. Da bola 2 também. Então, a probabilidade agregada é igual a 6 décimos. Tá? Novamente, fala, não, peraí. Só sei fazendo conta. Tá bom, vamos fazendo conta. Tá? Porque como o experimento aqui envolve 2 bolas, tá? Muitas vezes as pessoas se sentem mais confortáveis modelando o experimento completo. Tá? Vamos modelar a retirada das 2 bolas. Tá? A primeira bola pode ser qualquer uma das 10 bolas, tem 10 possibilidades para sair. A segunda bola pode ser qualquer uma das que sobraram. Tá? 9 possibilidades para sair. Então, são 90 casos possíveis. Agora, quantos são os casos favoráveis? Então, para contar o número de casos favoráveis, eu vou começar olhando a segunda bola. Tá? A segunda bola tem que ser, tá, uma das 6 bolas brancas. Então, eu tenho 6 possibilidades para o sorteio da segunda bola. E a primeira pode ser qualquer uma das que sobraram. Tá? Então, eu tenho 9 possibilidades para a formação da primeira bola. Então, isso dá 6 vezes 9 dividido por 10 vezes 9, que é igual a 6 décimos também. Tá? Mas o princípio da reunião de condomínio nos permite dar essa resposta diretamente. Tá? Então, é aquilo que eu falei. Tá? Tem situações que são equiprováveis e que, às vezes, ficam escondidas. Tá? Às vezes, a gente tem dificuldade de ver que essas situações são equiprováveis. Aí, muitas vezes, tá, isso acontece com todo mundo, acontece comigo várias vezes, de eu ter um momento, assim, do tipo, resolvi um problema, tá, estou resolvendo esse problema aqui. Chega a resposta 6 décimos, que é igual à resposta do primeiro, eu paro, peraí. Se deu essa resposta tão simples assim, deve ter uma explicação simples para essa resposta. Isso é instrutivo a gente procurar essas explicações. Tá? Então, vamos encerrar com um problema, tá? Que é um problema que caiu na OBMEP há alguns anos, que nos dá oportunidade para exercitar essa descoberta de coisas equiprováveis não tão óbvias. Então, nesse enunciado, você tem um sorteio para 2 alunos de uma turma de 20 alunos. Então, você tem 20 bolas com o número dos alunos, tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é você vai sortear uma bola, não vai colocar de volta e sortear uma segunda bola. Só que houve um acidente. Tá? A primeira bola sorteada pela professora caiu no chão e caiu no ralo, tá? Foi embora. Tá? Ninguém viu qual era o número, etc. Tá? E aí, a professora resolveu continuar o sorteio com as bolas restantes. E a pergunta é qual é a probabilidade de que João tenha sido um dos 2 alunos sorteados. Tá? Tempinho aí para vocês pensarem. Pausaram, voltaram. Então, eu, por acaso, até fiz uma busca aí no Google com esse problema para ver quais eram as soluções que estavam rolando aí na internet para ele. Tá? Então, as soluções que foram dadas corretamente, tá? Calcula essa probabilidade de João sorteado como
uma razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E modela o problema da seguinte maneira. Foram sorteadas no final 3 bolas, tá? A que se perdeu, tá? E aquela para quem prêmios foram atribuídos. Então, o número de casos possíveis é 10 vezes 9 vezes 8. Não, 20 vezes 19 vezes 18. 20 vezes 19 vezes 18. Tá? Agora, quantos são os casos favoráveis? Então, são sorteadas 3 bolas, tá? Eu quero contar quantos são os sorteios, tá, em que João é sorteado. Então, João é sorteado caso a bola dele tenha saído ou aqui ou aqui. Tá? Então, eu tenho um fator 2 para o sorteio em que João saiu. Tem 2 possibilidades, tá? Ou o João saiu aqui ou aqui. Então, digamos que ele tenha saído aqui. Os outros 2 posições podem ser ocupados por quaisquer bolas, tá? Então, para uma delas, eu tenho 19 das possibilidades, tá? Para outra, eu tenho 18 possibilidades. Tá? Então, a resposta é 2 sobre 20, que é igual a 1/10. Tá? Então, essa resposta é a alternativa A. Okay? Agora, você faz uma conta dessas tremenda, com 19 e 18 e multiplica e chega a 1/10, você pensa, peraí, tem que ter uma maneira mais simples de eu chegar a essa resposta. Tá? E isso é legal até para a gente confirmar uma resposta como essa, tá? Confirmar que esse raciocínio está correto. Tá? E realmente tem, tá? Porque o que a gente tem aqui é meio aquilo que eu descrevi antes das bolas sorteadas em urnas. Tá? Então, a probabilidade de João ser a segunda bola sorteada, porque a primeira se perdeu. Tá? Então, vou calcular qual é a probabilidade que o João tenha, o número dele, seja a segunda bola sorteada. Pelo princípio da reunião de condomínio, tá? Em qualquer extração, a probabilidade de que uma determinada bola saia é 1 sobre 20. Então, João será o primeiro aluno sorteado com probabilidade 1 sobre 20. João vai ser o terceiro aluno sorteado, ou seja, caso a bola dele será a terceira que saiu, também com probabilidade 1 sobre 20. Só que João só pode sair uma vez, tá? Então, esses 2 resultados aqui são mutuamente exclusivos, eles não podem ocorrer simultaneamente. Quando isso acontece, a probabilidade da união, que é o que a gente quer aqui, é a soma das probabilidades. Então, a probabilidade de João sorteado é 2/20, tá? Que é 1/10. Okay? Nada contra fazer as contas, não, mas é uma atitude importante. A gente fez lá um monte de contas, chegou a uma resposta simples, procurar identificar se tem alguma maneira que explique essa simplicidade, tá? Porque isso, em geral, permite que a gente entenda mais aí sobre o que está acontecendo aí na situação. Ok? Então, nos exercícios, vocês vão trabalhar também com situações simples aí, que não tenham muita
conta, em que o principal é essa questão de identificar corretamente qual é o espaço amostral que conduz a probabilidades equiprováveis para uma determinada situação. Ok? É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez e até a nossa sessão aí da sexta-feira.